Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Empoderamente. Nós estamos aqui hoje com uma super convidada, uma das idealizadoras desse projeto maravilhoso, que eu tenho absoluta certeza que vai trazer muita clareza e vai te tirar da gaiola. É essa a nossa chamada aqui. Eu sou a Pamela Marim e nós estamos juntas, engajadas nesse projeto maravilhoso. E eu quero apresentar para vocês uma pessoa incrível, Suelen, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em várias especialidades mesmo na área da psicologia. Ela é mãe do Miguel, esposa. É a pessoa mais carismática que eu conheço, mais divertida. É aquela que ri alto, sabe? É aquela que não tem como você não sorrir com ela. Suelen, minha parceira. Obrigada. Essa de rir alto é ótima. Ri alto, nossa, é aquela expansiva, aquela que chega e domina espaço. Dizem. Isso. Bom, vamos começar pelo começo, né? Vamos falar um pouquinho de você, vamos falar um pouquinho do que te inspirou para ter essa ideia do Empoderamente podcast, que eu tenho absoluta certeza, como eu comecei aqui, que vai atingir as mais diversas pessoas, mas principalmente aqueles que ainda têm alguns preconceitos com a psicologia, sabe aqueles misticismos em torno da psicologia. Vamos lá, é com você. Obrigada pelo convite. Na verdade, o Empoderamente é um projeto que a gente está gestando, né, já faz algum tempo. No meu coração, ele veio como uma forma de trazer informação para aqueles que estão com desinformação. Então, vamos pensar. Existem muitos preconceitos, né? Vamos entender a palavra preconceito. Preconceito é você ter um pré-conceito de alguma coisa. Você já tem um conceito pré-estabelecido e às vezes nem é seu. É de algo que você ouviu, é de algo que alguém falou, é de algo que você ouviu numa internet, num TikTok, enfim. E você ainda não tem uma certeza daquilo. E você fala daquilo que você ouve, mas não da realidade. Então é importante a gente conceituar as pessoas do que é realmente as situações, as questões emocionais, as questões psicológicas, enfim. Então, pelo meu vasto tempo de consultório, eu percebo que existe muita desinformação e muitas pessoas estão sofrendo, a maioria delas, justamente por não conhecer certos conceitos, certos distúrbios e sofre, né? Ou não consegue ajudar quem está sofrendo. Então, a intenção desse podcast é justamente trazer informação, né? Desengaiolar pessoas que estão engaioladas, né? E a gente usa esse termo porque é bem isso, é como se a gente estivesse preso dentro de um lugar, e quando a gente tem a informação, essa gaiolinha se abre e a gente fica livre para voar em diversos lugares e conhecer mais, e se abrir mais, e viver mais, né? E como hoje a internet é tudo, as pessoas hoje se conectam muito mais via internet do que em qualquer outra coisa, é muito mais rápido, é muito mais prático. E a ideia de trazer pessoas, que é isso que a gente vai fazer, trazer pessoas para contar suas histórias e dentro disso a gente ensinar, né? Explicar sobre esses conceitos, sobre essas situações para ajudar quem está assistindo a se livrar mesmo de lugares, de pessoas, de situações e também ajudar outras pessoas que estão próximas delas, né? Então o intuito é isso mesmo, é a informação, trazer informação de uma maneira diferente, gostosa, divertida, não é uma coisa maçante e também com o toque do público, né? Porque hoje a gente está gravando, mas os podcasts vão ser ao vivo, então a gente vai ter essa interação com o pessoal de casa. Sim, com certeza. É importante aquilo que você falou, porque assim, gente, a gente tem uma história muito engraçada, né? Eu e a Suelen, a gente se conheceu num momento muito delicado da minha vida.
E eu também tinha muitos preconceitos, na verdade. Eu tinha algumas resistências. Na verdade, não é nem preconceito, porque eu sou admiradora da psicologia, eu estudo mente humana também, dentro do meu nicho de atuação. E engraçado que eu tinha as minhas resistências com a terapia, porque eu falava, não, eu não preciso, eu consigo, né? Principalmente por eu ser uma estudante de saúde mental e tudo mais. E é engraçado você dizer sobre tudo que gira em torno desse tema, porque até bem pouco tempo atrás, as pessoas achavam que terapia era pra louco, né? Só fazia terapia quem era louco, quem tinha problemas graves mentais. E na verdade, não, gente. Terapia é pra... Na verdade, é para todo mundo, assim. Eu acredito nisso depois de um processo de 3 anos aí de terapia e que me resgatou de mim mesma, vamos dizer assim, que eu estava realmente presa numa gaiola emocional. E eu vejo que até pela internet mesmo que você falou, a internet deu voz a algumas pessoas que partiram para outros caminhos, como eu mesma, né? Do coaching e tudo mais. E o coach fala muito sobre inteligência emocional, trazendo algumas vertentes da psicologia, né? E hoje, qual é a contribuição que isso deu para o teu nicho, para a tua área de atuação, por exemplo? Eu vejo que tem algumas rivalidades entre os psicólogos e os coaches, né? Os psicólogos contra os coaches. E aqui, gente, tem uma coach e uma psicóloga aqui, tá? A gente tá aqui para contribuir, porque cada macaco no seu galho, um não invalida o outro, a gente se complementa. Mas eu quero saber, assim, dentro do que você observa na atualidade, assim, o quanto isso contribuiu e as pessoas hoje te procuram já meio que sabendo o que tem, imaginando, até pelos conteúdos que absorvem na internet, como que é isso? Na verdade, tem de tudo. Tem pessoas que já chegam prontas, acham que estão prontas, e tem pessoas que chegam realmente na ignorância, né? E ignorância não no lado... Vamos entender a palavra ignorante. Ignorante é uma pessoa que desconhece alguma coisa. Uhum. Então, às vezes, a pessoa ela chega ali realmente ignorando o que significa aquela situação que ela está passando, o porquê aquilo está acontecendo com ela, o porquê essa situação tem atribuído tanta dor, tanta angústia, ou porque ela não consegue sair desse lugar. E tem pessoas que já chegam ali dando respostas. É engraçado você ter falado de você, da sua desconstrução, porque em uma das conversas que a gente já teve, eu lembro que eu falei pra você, então tá, vamos desconstruir tudo e começar de novo, porque eu vou ter que desconstruir quem você é, porque realmente a Pamela, por um autoconhecimento mesmo da mente humana, por conhecer muito e estudar muito e procurar muito, ela já criou vários conceitos em cima das situações. E aí a gente conversando, eu falei, vamos desconstruir essas situações aqui e construir uma coisa diferente, né? E isso é importante, essa desconstrução é importante. Na terapia, isso é muito importante, porque a gente chega com toda a bagagem da vida, desde que a gente nasce até aquele momento específico da terapia. E ali dentro a gente tem que desconstruir tudo aquilo que foi construído, todos os conceitos, os preceitos, tudo aquilo que a gente construiu na vida como certo, como correto. Na psicologia a gente fala que não existe verdade absoluta e realmente não existe. O que é verdade para mim pode não ser para você e vice-versa. É realmente desconstruir para olhar dentro. A gente tem que olhar dentro e ver como que eu me tornei quem eu sou, como que eu cheguei nesse lugar. Eu sempre falo no primeiro dia da terapia para todos os meus pacientes, quem estiver assistindo e for meu paciente sabe, ou já foi. É um lugar em que a gente vai entender como você chegou ali e como que a gente vai fazer para tirar você dali, porque provavelmente é um lugar desconfortável. Ninguém procura terapia se está confortável. Todos deveriam procurar terapia simplesmente pelo fato de autoconhecimento, que é isso que a terapia é. Eu vou me conhecer, eu vou entender como eu funciono e a partir daquele momento eu vou construir recursos para lidar com a minha vida. Então, por que a gente adoece? Porque a gente não entende como a gente funciona. E se eu não entendo como eu funciono, como que eu vou criar recursos para lidar com isso? Então, a terapia é isso, é criar recursos. Aí vem esse ditado popular aí de que psicologia é para louco.
Terapia, louco não faz terapia. Isso é muito importante. É importante pontuar isso. Louco não faz terapia, eu vou explicar por quê. Na terapia, a gente trabalha com o consciente, com aquilo que eu penso, com as minhas lembranças, com os meus pensamentos, com as minhas dores. A pessoa dita louca, né, num conceito popular, mas no conceito psicológico, uma pessoa que ela não está mais nas suas faculdades mentais conscientes. Existe uma cisão entre o consciente e o inconsciente. Então, ele não sabe mais o que é realidade e o que é fantasia. Então, ele vive nesses dois mundos. Então, não adianta, ele vai sentar ali, vai conversar comigo, ele não vai conseguir refletir, ele não vai conseguir pensar, porque ele não sabe bem o que é a realidade e o que é a fantasia. Então, ele não faz terapia. Existem terapias ocupacionais, que é uma pintura, né? Que são as terapias manuais, que isso sim é utilizado com pessoas que têm, né, problemas mentais, para ajudar a lidar com as emoções de uma maneira lúdica. Mas a terapia em si, dentro do consultório, só pode ser feita com pessoas que têm o consciente preservado, né? Quando existe essa cisão, já não é possível. Então, aqui a gente já tira esse preconceito de que terapia é para louco. Não é. É esse tipo de terapia, tá? Então, é muito importante a gente entender. Então, esse preconceito, ele tem que ser realmente quebrado. Porque a psicologia, ela ajuda realmente a mudança de vidas. Então, é desconstruir algo que está me matando emocionalmente, que está me destruindo, que está me deixando inerte para a vida, e construir uma coisa nova no lugar que me ajude a ter qualidade, que me ajude a avançar, que me ajude a crescer. Né? Sim. E é interessante que, assim, antes de ser psicóloga, você é humana, né? Você também tem as suas questões emocionais, a sua questão psicológica. E é legal que, assim, o psicólogo, gente, também faz terapia. Faz. É importante pontuar isso, porque, assim, até para poder lidar com as mais diversas situações. Como você faz hoje para não se envolver emocionalmente com alguns casos? Eu sei que muitas vezes, assim, lidar com criança, com alguns casos muito específicos. Por exemplo, hoje as pessoas têm coragem de procurar ajuda psicológica em casos de abusos. Antigamente não, era tudo muito velado, as pessoas tinham vergonha, era uma resistência mesmo em dizer algumas situações, né? Então, como que você lida com isso pessoalmente, assim, a Suelen pessoa, humana? A psicologia, quando nós estamos dentro do curso de psicologia, eles dizem que a gente não pode se envolver emocionalmente. Existe um termo, eu sou psicanalista, né? Então, a minha abordagem é a psicanálise. A minha abordagem é a psicanálise. Então, a psicanálise, ela é mais dura ainda com isso. Ela realmente trabalha esse distanciamento, tá? Mas com os meus 13 anos de formação, eu aprendi, sim, a separar o que é meu e o que é do paciente, mas não tem como você não se envolver. É impossível você não se envolver, você não sofrer junto com a pessoa, você só não pode passar isso para ela. Ela não pode sentir que você... Porque se ela sente que você tá sofrendo com ela, ela vai falar, como é que essa pessoa vai me ajudar? Sim. Não vai. Mas tem histórias que impactam muito a gente. Eu tive uma história de uma paciente que ela chegou, aí ela foi contando os abusos que ela sofreu quando criança, ela foi maltratada, foi abusada sexualmente, tal. Aí ela terminava, eu falava, ufa, acabou. Aí ela contava outra pior ainda. Aí acabava... Aí eu falava, ai, pronto, agora acabou. Aí ela contava outra coisa pior ainda. E ela foi contando e eu falava, gente, não acaba mais. Como que esse ser humano tá vivo? E assim, foram vários tipos de abuso, desde criança até a vida adulta. E isso me impactou muito. Mas ali, cara de paisagem, né? E tentar, porque assim, enquanto a pessoa tá falando, pra gente que é psicólogo, é uma coxa de retalhos. A pessoa tá falando, a nossa cabeça tá costurando. Então, tudo que ela tá contando ali da infância,
da adolescência, da vida adulta. Eu tenho sempre esse cuidado de entender a história da pessoa, então eu vou lá desde o nascimento dela e ela vai trazendo, né, a história, e eu vou costurando, eu vou construindo ali dentro da história que ela tá me contando, o porquê que ela tá com aquele primeiro sintoma que ela chegou para mim. Estou aqui porque eu me sinto assim. Estou depressiva, estou angustiada, não tenho mais vontade de viver, minha vida é uma merda, eu nunca fui feliz, tal. Tá, como que ela chegou nisso aqui? Então, ela começa a contar a história dela e quando ela vai contando, eu vou costurando. Então, quando eu estou costurando, eu já não estou mais ali no campo da emoção, eu estou no campo da razão, porque eu estou trabalhando, a minha mente não para. Por isso que o trabalho do psicólogo, ele é exaustivo emocionalmente, mentalmente. Porque a gente trabalha a mente o tempo todo. É bem aquela história, aquele meme da Nazaré, né? Que ela tá parada e tem aquele monte de equação na cabeça. É isso que é a nossa cabeça. Então, quando termina a sessão, um pouco antes de terminar, eu tenho cuidado de dar uma devolutiva, mesmo que curta, para esse paciente. Olha, o que eu entendi é isso, e isso aqui tá interferindo em você e é por isso que você tá se sentindo assim. E aí, nisso se abre um mundo novo para essa pessoa e ela vai embora pensando nisso, e quando ela retorna, ela já traz mais, né, pensamentos sobre aquilo que a gente falou e a gente vai dando andamento nesse processo. Então, por a gente ter que ser muito racional naquele momento em que a pessoa está falando da sua história, não tem como você ali naquele momento se envolver, chorar, sofrer com ela. Não que você não está se impactando, mas não tem como. Quando ela sai da sala, tem situações em que eu fecho a porta e eu choro. Eu já tive casos assim que eu tive que parar, sentar, chorar, porque a história é muito triste, é muito difícil, principalmente quando envolve criança, é algo que me impacta muito. Eu tive caso de uma mãe, eu estava atendendo uma criança, na verdade, e eu entrevistei a mãe, e a mãe chegou e me contou tudo que ela fazia com a criança, que ela batia, que ela enforcou a criança até a criança cuspir sangue. E ela falava como se ela estivesse contando um filme. Fria. E enquanto ela falava da criança, que ela ia me contando, por dentro eu tava despedaçada, porque eu ficava lembrando da criança, que eu já tinha atendido essa criança várias vezes, e eu ficava imaginando ela fazendo aquilo com a criança. E da mesma maneira que, de repente, essa criança já estava carregando cargas dessa mãe possivelmente, e é isso que eu ia te perguntar também, assim, até que idade a gente está construindo essa... Eu não sei o termo técnico, mas, por exemplo, gerando traumas para que na vida adulta venha impactar, por exemplo, atitudes, uma frieza, o psicopata tem muito disso, né? Ele não tem emoção. Então, assim, até que idade isso é introduzido na criança para que venha refletir na vida adulta, por exemplo? Na verdade, a primeira infância, né? Que vai até mais ou menos os 4 anos. Mas desde a gestação. A criança, ela já vai sentindo tudo, rejeição, ela já sente todo o nervoso que a mãe passa, tudo que está acontecendo externamente, a criança dentro da barriga, ela já sente. Então, ali ela já está construindo. A partir do momento que ela nasce, ela já vai construindo externamente, no mundo externo, ela vai construindo. Então, a primeira infância é a mais complicada. Mas essa construção, ela é a vida inteira, na verdade. Mas é pior ali na primeira infância, porque a criança não tem um cognitivo formado ainda para entender o que está acontecendo na realidade dela. Ela não consegue entender, pensar de uma maneira esclarecida o que está acontecendo. Ela vai criando fantasias dentro daquilo. E essas fantasias que são perigosas, porque ela pode criar uma fantasia de inutilidade, de abandono, de desamor, ou o conceito do rei, né, que pode fazer tudo, que tudo é permissivo. Então, tem várias questões, assim, o que não é conversado, o que não é falado, não é explicado por uma criança, dá para ela a possibilidade de criar fantasias em cima disso. Mas só para a gente fechar o que você tinha me perguntado anteriormente,
a psicologia, ela traz essa vertente realmente de entender e trazer para a pessoa isso. E me impacta emocionalmente? Sim, tem histórias que me impactam emocionalmente. Então, a história dessa mãe mesmo que eu disse, eu entendi tudo que ela falou, ela saiu e foi um caso que quando ela saiu, eu chorei muito, assim, eu fiquei uns 10 minutos chorando para me recuperar, porque eu me coloquei no lugar daquela criança e, né, poxa, que coisa horrível isso que ela passou. Mas a história de vida dessa mãe também não foi fácil. Então, a gente tem que saber entender, né? E não julgar. Porque na hora que ela falava, me doía porque eu pensava no meu paciente. Porém, depois que cai, a gente sai do campo da emoção e entra no campo da razão, a gente consegue entender que eu não sei a história de vida dela por inteiro, eu não sei o que levou ela a fazer isso. Mas que bom que esse menino teve o cuidado do pai de levar ele para uma terapia, de cuidar, de ajudar, né? E hoje ele tá bem, né? Bem melhor. Ele perdeu 2 anos da vida dele que ele não vai recuperar emocionalmente. Foi perdido mesmo. Mas ele recuperou pelo menos uma grande parte e ele aprendeu, por exemplo, a se socializar, que ele não se socializava. Né, ele não conversava com ninguém, ele era completamente fechado. Eu tinha sessões que ele ficava comigo uns 40, 50 minutos sem falar. Ele não falava. E nas últimas sessões ele parecia um tagarela comigo. Então foi um processo bem difícil. Mas a terapeuta faz terapia, né? Eu faço terapia desde a faculdade. Então é uma coisa muito importante porque existe a contratransferência, que, por exemplo, nesse caso desse menino, me atingiu muito porque eu fui uma pessoa que, quando criança, eu também sofri abuso. Não pela minha mãe, tá, gente? Mas eu também sofri abuso. Então, às vezes, as coisas nos impactam de uma maneira profunda, a gente não entende na hora, mas é porque isso mexe com a nossa história de vida. Então, se a gente não tiver um lugar para levar isso, para tratar, para trabalhar, você acaba se envolvendo emocionalmente com o paciente. Absorve os gatilhos ali e leva embora. Vão ficar soltos. Então, eu faço terapia semanalmente. Um beijo para minha psicóloga Thalita. Amo você, minha vida. Tenho acompanhamento com um psiquiatra, que é o Dr. Gabriel. Também um beijo pro Dr. Gabriel. Ai, Suelen, mas você vai no psiquiatra? Vou, porque eu já tive momentos em que eu precisei fazer tratamento, né, com medicação. Todo mundo está sujeito a isso, todo mundo é humano, como você mesmo falou, e passa por situações muito delicadas da vida. E o que seria de nós se nós não tivéssemos a ciência, né? Ela foi feita pra gente, para nos ajudar a ter uma vida de qualidade. Então, eu tenho acompanhamento, sim, e é o que me faz estar bem para poder cuidar dos meus pacientes. Senão, isso não seria possível. E quando a gente fala da questão humana, também tem a questão familiar, né? Porque você tem o teu filho, criança, o teu marido e tudo mais. E muitas vezes você recebe tantas cargas. Existem aquelas pessoas que vão falar que são cargas espirituais, aquela carga energética, né? Dentro de um consultório, com tantas histórias pesadas e fazer essa divisão, essa separação para chegar em casa e falar, meu Deus, agora aqui é minha vida, é a vida da Suelen e agora eu tenho que lidar com essas questões aqui e tudo mais. E às vezes, para retomar é um processo um pouco mais lento, né? Você precisa também ter esse suporte emocional, psicológico, para você poder também ter uma vida tranquila, mediante a tantas histórias pesadas, né? Sim. Eu tenho, assim, acho que é uma maneira que eu desenvolvi. Quando eu saio do consultório e eu chego em casa, eu peço meia hora para eles, para que eu fique quietinha, ou assistindo alguma coisa, ou às vezes só deitada, para desligar. Porque eu atendo 6 pacientes diariamente. Então, é uma carga, e dependendo do dia, dependendo do paciente que eu tenho no dia, são cargas mais pesadas. Então, suga, né? Suga, não tem como dizer que não. Suga nossa energia mesmo. Então, eu preciso de meia hora para me desligar do consultório, desligar dessas histórias, descansar minha mente, para aí eu ser a mãe, né? Ser a esposa, ser a dona de casa. Sim. Né? Porque eu tenho uma vida. Além do meu trabalho, eu tenho uma vida. Então, essa meia hora, para mim, ela é essencial.
Que bom. Que bom, gente. Esse daí é o bastidor da vida de um psicólogo, né? Ele não roubou. É importante a gente saber, né? Ele não tá lá programado só para te dar solução. Muitas vezes tem histórias que vai conectar com a sua própria história, né? Como você disse, esses gatilhos, eles vão ser disparados e você precisa desse amparo. Su, vamos mudar um pouquinho de assunto? Eu sei que você fala bastante sobre TDAH, você tem algumas palestras, inclusive, voltada para esse assunto, se especializou nisso, né? Vamos falar um pouquinho disso, gente? Porque, assim, a gente ouve falar muito na internet hoje, tal coisa é TDAH, acho que eu tenho TDAH. As pessoas estão se autodiagnosticando, né? É verdade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos desmistificar também algumas coisas aí que a gente acha que faz parte, mas principalmente, assim, o quanto esse transtorno interfere na regulação emocional das pessoas, como que isso, em um dado momento, pode até impedir dessa pessoa ter uma vida normal, né? Sim. Me fala um pouquinho o que é o TDAH e o quanto isso interfere nessa regulação emocional, assim. Tá, esse assunto eu gosto, hein? O TDAH, para quem não conhece a sigla, é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Alguns anos atrás, separava-se TDAH com TDA, que é o transtorno do déficit de atenção ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Hoje já não se separa mais. Juntou tudo. Hoje é tudo junto. Porque não existe só uma hiperatividade física, existe a hiperatividade mental. Então, o TDAH, na verdade, é um excesso de pensamentos, é uma hiperatividade mental que, às vezes, afeta ou não a hiperatividade física, que às vezes transpassa para o físico, né? Então, o que é o transtorno de déficit de atenção? A gente tem, né, o lobo frontal, que existe as nossas funções executivas, que ela é a responsável pelo nosso planejamento, a nossa execução e os nossos pensamentos. Então, a gente pensa, organiza, planeja e executa. O hormônio principal para que a gente faça essa execução se chama dopamina. A pessoa que tem o transtorno do déficit de atenção, ela tem uma disfunção executiva. O que é isso? É uma baixa produção de dopamina. Então, a dopamina dela é muito baixa. Então, ela pensa muito, ela planeja muito, pensa muito nas coisas, mas na hora que ela tem que executar, ela não tem dopamina para executar. Ou ela até começa, mas não termina. Então, é uma pessoa que começa muitas coisas, mas quase não termina nenhuma. Ela vai muito empolgada. Então, por exemplo, eu quero aprender a tocar violão. Nossa, bati no microfone. Isso aqui é TDAH, por exemplo. Eu quero aprender a tocar violão, tá? Então, eu já me vejo tocando violão lá na banda, né? Uhum. Já super, super maravilhosa e tal, tocando, tá. Só que a hora que eu pego o violão e eu vou aprender a primeira nota e percebo que o violão, as cordas machucam o meu dedo, aconteceu comigo, eu já desisto ali. Quando eu percebo que eu tenho que treinar muito, que eu tenho que estudar a parte de partitura e tal, e é chato, é difícil, e eu vou ter que gastar tempo com aquilo, se não for uma coisa que eu amo muito, se não for uma coisa que eu desejo muito, eu vou abandonar ali na terceira aula. Então, quando o TDAH ele bate de frente com as primeiras paredes ali, as primeiras dificuldades daquilo que ele vai fazer, ele geralmente tende a desistir, porque ele não tem dopamina suficiente para enfrentar e continuar. Que é um cérebro típico, um cérebro típico ele tem uma quantidade suficiente de dopamina, que faz com que quando ele bata na parede, ele consiga passar ou quebrar a parede, mas ele vai até o final, né? Dificilmente, então, a pessoa que possui esse transtorno, ela vai terminar alguma atividade. Dificilmente. É uma pessoa que começa muitas faculdades, não termina, muitos cursos, não termina, começa muitas atividades e não termina. Sempre ela para. Aí ela fala, mas por que eu não consigo terminar? Por que eu não consigo terminar? Porque falta dopamina. Isso vai trazer culpa, sentimento de inutilidade, sentimento de insuficiência. Então, por exemplo, ela começa a ver os amigos terminando a faculdade, ela começa a ver os amigos crescendo na vida e ela não.
E aí isso gera depressão, isso gera culpa, isso gera transtorno de ansiedade, isso gera várias outras comorbidades que vêm do TDAH. E não é culpa dela, é culpa de uma disfunção. E quantas vezes, assim, muitas vezes as pessoas, os familiares mesmo não têm essa informação e aí vai julgar ou vai trazer um peso, né? Dizendo que a pessoa é preguiçosa, que ela não tem determinação, que ela... Enfim, várias outras cargas emocionais em cima dessa pessoa e, na verdade, ela tem algo que precisa ser tratado. Sim. E não sabe, né? Nem os familiares, amigos e tudo mais, quanto a própria pessoa não sabe que tem, né? A maioria não sabe, né? Hoje a gente tem uma descarga muito grande de informação via internet sobre o TDAH. E por eu fazer, né, realizar a avaliação neuropsicológica, chega-se muito para mim isso. E a maioria é criança, mas atualmente tem aumentado bastante a procura de adultos, o que tem sido muito legal. Uhum. Porque eles chegam ali pedindo um resgate. Olha, já fiz tudo. Me salva. Me salva. Eu quero saber se eu tenho isso, se é isso que me atrapalha, né? E muitas vezes Sim. Ou muitas vezes é um autismo, porque os dois são muito iguais, muito parecidos, mas isso é um assunto para um outro dia. Uhum. Mas a pessoa, ela não sabe, ela não tem esse conhecimento. Vou dar um exemplo meu. Eu me descobri TDAH há 3 anos. Quando eu me emergi realmente em descobrir o que descobrir, né, os transtornos na minha pós-graduação. E eu olhei tudo e falei assim, mas nossa, isso aqui... eu me encaixo em tudo que tá aqui, né? Que coisa interessante isso daqui. E aí eu levei pro Dr. Gabriel, meu psiquiatra, e aí ele falou assim, olha, não é que é mesmo? Porque os testes pra mim são todos queimados, né? Eu conheço todos, eu sei resultado, tudo, eu não posso pedir pra alguém fazer uma avaliação minha. Então eu pedi pro meu médico fazer, e ele fez a avaliação dele, e ele constatou que eu era mesmo. E aí, pra mim, foi uma libertação eu descobri que eu tenho TDAH. Porque tinha tantas coisas em mim que eu não entendia. Por exemplo, a questão de começar todas as academias de Assis. Todas. Antes de... Nós estamos em 2024. Vamos colocar antes de 2000, eu conheço. Todas. Comecei todas. Não terminei nenhuma. Porque eu não gosto de academia. O que eu não gosto não me gera dopamina. Uhum. É uma coisa que eu preciso fazer. É necessário para minha saúde. Mas eu não consigo. Sim. Eu vou mó empolgada, compro roupa, e vou e começo. Nossa, tô fitness. Dá 2 meses, eu paguei um pacote de 1 ano de uma academia e não fui. Pra garantir que você ia. Pra garantir que eu ia e eu não fui, né? Compulsão alimentar, eu tenho. Então, é uma coisa que eu não sabia. Por que a compulsão alimentar? Porque a comida traz dopamina, o doce traz a dopamina, né? O carboidrato traz dopamina, uma dopamina rápida. Então, que é o hormônio do prazer. Que é o hormônio do prazer. E o hormônio da sensação de... É uma sensação de que você é bom em alguma coisa. Satisfação. É uma satisfação. Assim. Uhum. Então... E esse hormônio, por exemplo, em crianças ou lá atrás, porque assim, eu também fiz um teste, né? E pra minha surpresa, engajada em várias coisas e também sem conseguir concluir muitas das tarefas, eu percebi que talvez eu ainda tenho que ir no psiquiatra, como que é? Neuropsicólogo. Neuropsicólogo, enfim. Mas tudo indica que sim. Mas eu percebo que assim, eu tinha mais gás antes, com o passar do tempo, eu percebo que isso tá diminuindo e muito. Uhum. E assim, vem de encontro a um período de relaxamento mental, assim. Como eu passei por um período, assim, que eu tinha que estar muito em estado de alerta, muito, assim, tipo... ligada em tudo, quando vem uma outra fase de relaxamento, que eu percebo que eu tô mais acomodada em algumas situações, assim, pode ter esse desnível, por exemplo, essa desregulação da dopamina com o passar da idade? Sim, porque o nosso corpo ele vai parando de produzir, né, todo tipo de hormônio ele vai diminuindo, as sinapses vão diminuindo, então é comum a gente ter uma diminuição, mas a questão do TDAH é que a gente entra em exaustão mental. Então, o que para outras pessoas a gente chama de depressão,
pro TDAH é exaustão. E é exaustão mesmo. É um cansaço até de falar. Você não quer falar com as pessoas. Eu tive um processo de um tempo atrás, e ainda estou num processo de melhora, de não conseguir nem responder o WhatsApp. Não conseguia. Eu olhava, lia, na minha cabeça eu respondia, mas eu não respondia a pessoa. Porque eu tava tão cansada, tão exausta, que eu não conseguia responder. Porque assim, o problema do TDAH é uma qualidade e um problema. A gente é muito criativo. Então, a gente pensa muito, a gente cria muito. A nossa cabeça, ela vai pra Nárnia, dá uma volta lá, constrói um monte de coisa e volta. Só que esse excesso de pensamento é cansativo. E aí, ele cansa tanto a nossa cabeça que a gente não tem energia para efetuar. E para atividades básicas, normais. Atividades básicas, às vezes lavar uma louça, às vezes comer, falar. Parece preguiça, mas não é preguiça. É cansaço mesmo, é exaustão, aí deprime. Nossa, eu não consigo lavar uma louça. Nossa, não consigo limpar uma casa. Não consegue. Porque antes de levantar, sua cabeça já pensou tanto que você já tá exausto. Ou muitas vezes antes de dormir, né? A mente do TDAH não para. A maioria das pessoas que tem TDAH tem disfunção do sono. Tem problema com o sono. Então, assim, é um transtorno muito importante de ser identificado. Quanto mais cedo, melhor. Existem medicações que ajudam muito, né, para ajudar no foco, para ajudar na... memória também é bom, na memória, né? ó, TDAH, ó, foge as palavras da cabeça. Para ajudar também em compulsão, porque assim, no meu caso, eu desenvolvi compulsão alimentar. Tem pessoas que têm compulsão por compras, tem pessoas que têm compulsão por bebida, compulsão por sexo, tem pessoas que têm compulsão, acaba usando droga. A cocaína pro TDAH, se a pessoa entra na cocaína, ela não sai mais, porque é um disparador de dopamina gigantesco. E assim, é como se você desse uma mesa para uma pessoa que faz 1 ano que não come, você faz aquela mesa maravilhosa de comida e dá para a pessoa comer. Quando ela entra para fazer uma compra, quando ela entra para comer alguma coisa que ela gosta muito, então é um gás, ela não quer sair dali. Jogos, por exemplo. Uma pessoa que ela fica muito no jogo, não sai. Por quê? Porque é um manjar de dopamina. A pessoa não vai querer sair dali nunca. Então, é muito importante a gente diagnosticar o TDAH. Existem vários tipos de TDAH, então não tem um só. Por exemplo, eu sempre fui uma aluna A na escola. Eu nunca peguei um exame, eu nunca peguei uma DP na faculdade. Eu nunca tirei uma nota baixa na escola. Eu era aquela aluna que sentava na primeira carteira. Aí você fala, como, Suelen, você era TDAH? Aí eu voltei pra trás, né? Fui entender a minha história. Foi investigar. Fui entender. Como assim? Porque eu gosto de estudar. Gostar de estudar me gera dopamina. Então, é uma coisa que, por mais difícil que seja... pra mim trazia prazer. Aprender pra mim é prazeroso. E aí tem o conflito da concentração, né? Porque por mais que te gere dopamina e te dê prazer e é algo que você gosta, mas e aí a concentração? Porque também é uma característica. E aí eu criei estratégias sem saber que eram estratégias. Então, por exemplo, quando eu ia estudar, eu resumia um texto, eu escrevia. Eu lia em voz alta. Eu criava perguntas e respostas. Eu me trancava no quarto, eu não podia ter barulho lá fora. Eu falava pra minha mãe, vou estudar. Televisão baixa, se tocasse uma música lá, 3 quarteirões, acabou. Eu tinha que voltar do começo. Hoje eu entendo que era do TDAH, mas na época eu achava que era só falta de atenção. Eu sentava na primeira carteira, eu escrevia tudo que a professora falava. Eu fazia resumo da fala do professor. Porque se eu não fizesse isso, eu me desligava. Então eu fui criando estratégia sem saber que era estratégia. E foi dando certo. Eu fui aprendendo, eu sempre fui uma ótima aluna de boas notas, os professores sempre me elogiavam. Só que eu tinha um problema, eu falava demais. E às vezes eu perdia a nota por falar. Porque eu falava muito. Porque eu não pensava, eu falava. Isso é uma característica do TDAH, falar, a pessoa falar, você vai, interrompe, você termina a frase do outro. E eu era muito assim, eu falava demais, eu terminava minhas coisas e falava, e
era a minha reclamação em todas as reuniões da escola. Suelen fala demais. E o que me fez aprender a parar de falar foi a minha profissão. Graças a Deus que eu aprendi a escutar. Isso é importante. Né? Então, assim, eu tive que me policiar muito para não interromper paciente, para aprender a ouvir. Aí hoje eu escuto muito mais do que eu falo. Mas foi um aprendizado. Qual que é o tratamento, assim? É por medicação? É por tratamento, no caso, terapia? A pessoa precisa identificar exatamente o que ela tem para começar a se regular também com relação a, não, isso aqui tem a ver com isso, A gente não pode usar o TDAH como muleta. O que a gente tem que saber eu tenho um TDAH, esse TDAH é do tipo desatento, do tipo hiperativo, é combinado, ok. Quais são as características? Essa. Então, eu vou criar estratégias. Então, você tem que mudar muita coisa na sua vida, criar rotinas. Então, hoje, por eu entender bastante, os meus pacientes, a maioria que tem TDAH, eu vou criando com eles estratégias para eles, já usando as minhas, né, que já deram certo, e as outras que eu estudo a respeito. Eu vou criando estratégias particulares para cada um mesmo, porque o que funciona para mim talvez não funcione para você e não vai funcionar para o outro, mas a gente tem que encontrar. E existem algumas medicações. Então, tem casos que precisam de medicação, tem casos que não precisa, só uma regulação mesmo da rotina já ajuda, né? Essa questão de saber que eu tenho essa dificuldade e saber o porquê já me ajuda a enfrentar ela. Agora, quando eu não sei, que eu acho que é um problema meu, que é burrice minha, que é preguiça minha, isso já me aprofunda. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito desastrada. Eu derrubo tudo, eu bato em tudo, eu quebro tudo. Na minha casa eu tenho que comprar copo todo mês, porque eu quebro todos eles, lavando copo, batendo a mão. Derrubo, eu vou pegar aqui, eu derrubo. Então, assim, eu sei que é meu, então eu já nem me cobro mais. Eu já reservo o dinheiro para comprar o copo no final do mês. É uma característica, né? É uma característica. Mas tem coisas que eu não vou conseguir mudar. Sim. É meu. Mas as coisas que me atrapalham na minha vida, no meu trabalho, eu vou criar estratégias para que isso se torne uma coisa mais fácil para mim viver. E vou parar de me cobrar. Vou parar de me cobrar. E eu percebo que a rotina, para mim, ela é bem difícil. Entrar numa rotina, se eu não gosto de rotina, de repente eu não fui condicionada a gostar também. É algo que você se adapta, né? Também. O TDAH não gosta de rotina, porém, ele precisa de rotina, mas ele gosta da novidade. Então, a gente tem que criar uma rotina que não seja maçante. Que aquela seja coisa todo dia. Tem que ser uma rotina, por exemplo, o TDAH ele tem que saber o que ele tem que fazer no dia. Então, eu tenho que criar uma agenda. Eu uso muito planner, que é uma coisa que eu nunca usei na vida. Minhas agendas eu jogava fora em branco todo ano. Depois que eu aprendi a usar o planner, me ajudou muito. Existem vários planners. Então, você tem um planner que você vai colocar todos os seus compromissos semanais, pelo menos durante a semana. Tem uns que eu mando colar na geladeira, na frente do computador, onde ficar mais fácil. Porque quando você acorda e você já sabe o que você vai fazer, você já descansou tua mente. Sim. Porque eu acordo, pensar que eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu não vou fazer nada. Porque eu já tô cansada. E muitas vezes você vai esquecer algo que é importante, mas tá ali. Então, se você coloca no papel, você já tirou da sua mente. Não significa que você não possa fazer coisas diferentes durante a semana. Só que aquelas coisas que são necessárias, você só vai colocando no papel para que você não fique com medo de esquecer. Porque se você ficar com medo de esquecer, você vai ficar batendo cabeça com aquilo. E aí isso vai fazendo você gastar energia. É uma maneira de organizar a mente. Você organiza fora e organiza dentro. Sim, legal. Fica a dica. Então, se você tem um familiar, um amigo, um colega de trabalho, qualquer pessoa onde você percebe que tem essas características, não julgue, né? Estenda a mão até para incentivar essa pessoa a buscar ajuda, assim, no caso, assim, identifique se você realmente tem ou não. E também não vai se autodiagnosticando, né? É importante um profissional, porque, por exemplo, como eu falei, tem gente que chega ali no consultório para investigar autismo, descubro que tem TDAH. Tem gente que chega ali para investigar TDAH, descubro que é autismo. Aí chega lá, na verdade, não tem nada disso. É a mãe e o pai que não põe rotina na criança e a criança realmente faz só o que quer. Sim. Então, a investigação, ela é importante. Então, autodiagnóstico
Não funciona. Uhum. Mas assim, a gente deu uma passada de pano. Isso, não, é muito mais profundo. Nós vamos trazer, né, profissionais, a gente vai trazer pessoas, a gente vai se aprofundar muito nesse assunto, como nos outros. Então, assim, tiver dúvida, manda pra gente, a gente vai tirar com vocês, mas é bem mais profundo. Então, assim, autodiagnóstico não funciona, igual automedicação. O remédio que serve pra mim talvez não sirva pra Pamela. Uhum. Então, é importantíssimo procurar um profissional. Sim. Su, define pra gente, então, a palavra empoderamento. O que você entende por essa palavra, assim? Porque, assim, gente, vai ter gente que vai pensar que a gente vai falar sobre empoderamento feminino, e na realidade não é nada disso. Defina. Empoderamento é empoderar a mente de informação. Porque uma mente que é empoderada de informação, ela não é levada para qualquer lugar, por qualquer pessoa, para qualquer situação. Então, é importante a gente ter um conceito nosso, próprio, de uma situação, de um assunto, e para que eu possa cuidar de mim e cuidar do outro. Então, se eu tenho informação, eu estou cuidando da minha mente. Então, o empoderamento é exatamente isso, empoderar a mente de informações. É isso, gente. O poder, na verdade, tá na mente. Tanto até de doenças, questões que muitas vezes você tá ali sem saber como lidar e muitas vezes você tem esse poder de buscar em você essas respostas, né? Óbvio que você vai construir uma rede de apoio ou você buscar ajuda, tanto emocional, psicológica, às vezes espiritual também, mas tudo tá na mente. Então, muitas vezes você introduz crenças na sua mente que você... coisas assim, que na verdade vêm de família, ambiente, coisas que você presenciou, que você viveu, que você aprendeu no decorrer da sua vida. O importante é você se abrir para o novo, né? Se abrir para realmente entender que muitas coisas e situações em que a gente entra é responsabilidade nossa mesmo. Por isso a gaiola aberta, né? Porque a mente da gente sempre tem que estar aberta para o novo, para conhecer, para entender, até para evoluir. Porque às vezes a gente já tem um conceito. Só que peraí, tem essa outra situação aqui, deixa eu pensar sobre isso, né? É o tal da desconstrução que você falou. Exatamente. E é engraçado, gente, que assim, cada sessão de terapia, eu tinha uma camiseta, lembra da camiseta rosa? Você já enquadrou ela? Não, ela tá lá guardadinha, ela já tá velha, mas eu não consigo jogar fora. E nem, enfim... sabe aquela camiseta que nunca vai virar pano de chão? Essa Sei. daí. E ela tava escrito assim, um dia de cada vez, né? E todos os dias, naquela ansiedade. E é engraçado que cada sessão era 40 minutos eu falando, tagarelando sem parar. Eu não dava espaço pra Suelen falar. E ela, calma, respira. Leia a sua camiseta, enquadra essa camiseta, é um dia de cada vez. Então, a gente tem que ter paciência com nós mesmos, muitas vezes com o nosso processo. Cada um tem um processo de evolução. O autodesenvolvimento e o autoconhecimento também é um processo difícil, gente. É difícil você se conhecer. Muitas vezes você tá preso em coisas que as pessoas falaram a seu respeito, mas não é verdadeiramente aquilo que você é, né? Então, assim, a gente vai finalizar agora, infelizmente, mas, tem muita coisa, nossa, tem muito assunto pra falar, né? Ixi. Tinha uma pergunta que eu ia fazer aqui, mas a gente vai falar mais pra frente, a gente vai trazer convidadas e convidados para falar sobre os mais diversos assuntos, principalmente nessa questão de relacionamentos, que enfim, é o tema da vez, né? Nossa primeira convidada já vai ser... Empoderada. Então, pra gente finalizar, a gente vai fazer um bate-bola aqui, um jogo rápido, Su. Respostas curtas e objetivas, se você conseguir. Eu? Então, vamos lá, uma superação. Minha saúde. Só? Quer abrir mais ou não? Não precisa ser tão objetiva. É que, na verdade, assim, quem me conhece sabe que eu tenho passado por muitos problemas de saúde, né? Desde 2000 e sei lá quando eu tive o câncer.
E depois disso, várias situações foram acontecendo. E assim, eu fiz até um vídeo para os meus pacientes essa semana, porque eu não estava conseguindo atender por conta de mais um dos problemas de saúde, que para mim desistir não é uma opção. Eu poderia desistir, poderia abandonar tudo e desistir, porque é muito difícil. Você tem que ficar, né, se superando a cada dia. Mas desistir para mim não é uma opção. Então, superar os meus problemas de saúde dia após dia, não desistir para mim é uma superação. Grande superação. Não abro mão de mim. Eu aprendi... olha, eu vou deixar só um gostinho, tá? Eu tive síndrome de burnout o ano passado. E, para quem não sabe, é a síndrome da doença do trabalho, né? Eu entrei no hiperfoco, que é uma das questões do TDAH. Eu trabalhei muito. E eu me perdi no meio do meu trabalho e eu adoentei. E eu só fui perceber que eu estava doente quando eu comecei a ter crises de pânico mesmo, né? Toda segunda-feira eu tinha crise de pânico e eu não entendia. Toda segunda-feira não, desculpa, todo domingo. Mas eu não entendia porque era na segunda eu tinha que trabalhar. Mas não é porque eu não queria trabalhar, mas é porque eu estava muito cansada. E até fiz uma tatuagem, não sei se vai dar pra ver. Eu fiz essa tatuagem pra mim, que é permita-se. Permita-se ser feliz, permita-se cuidar de você, permita-se olhar pra você. Então, hoje eu não abro mão de mim. Muito bem. E um plano? O empoderamento. O meu plano é levar informação para o maior número de pessoas possível e ajudar as pessoas a se sair dessa gaiola e conseguir se livrar de dores e se livrar de cadeias que estão aprisionando através de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já conheci, porque eu falo que eu não sou só uma psicóloga que tenho teoria, eu tenho vivência. Eu vivi depressão, eu vivi abuso, eu vivi abandono, eu vivi diversas coisas que eu vou trazer, né, ao longo do tempo aí pra vocês. Então, quando um paciente entra pra mim e me conta a história dele, eu não entendo só a teoria, eu entendo na pele o que ele tá falando. Então, eu quero ajudar, assim como eu saí desse lugar, assim como eu consegui me superar, a cada dia eu quero ajudar as pessoas a se superarem também, a ver que existe jeito, tem um jeito sim, tem uma maneira sim, tem uma porta sim, tem uma janela sim, e é isso que eu quero, esse é o meu plano, e esse aqui é só o começo. Muito bem! Que bom! Gente, agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, sem quebrar o clima. Fala pra gente, Su, nosso parceiro aí top. Nós temos aí Supermercados Avenida, nosso parceiro top das galáxias. A gente sabe, gente, que a Avenida tem mais de 70 anos de história, né? E eles estão aqui com a gente, acreditando no nosso projeto. Tem uma Casa Avenida perto de você, pode ter certeza. Aqui em Assis temos várias, na região também, eles estão expandindo bastante aí. O melhor preço, o melhor produto, eles têm o próprio produto, que é os produtos Nida, que tem qualidade também, um preço ótimo. E um beijo pra Tati, por você confiar também aí no nosso trabalho. Então, Supermercados Avenida com a gente aqui, valeu pela confiança. Isso mesmo. E se você deseja ser um patrocinador do nosso podcast, é interessante que assim, as empresas que estão chegando, elas estão acreditando nos temas que a gente aborda, porque hoje, gente, saúde mental é um tema a ser abordado dentro da sua empresa. O RH, provoque o seu RH a buscar informações, a buscar esse cuidado com o funcionário, porque como a gente sempre fala, né? O profissional e o pessoal se misturam sim. Sim. É impossível separar uma coisa da outra. Não dá pra desagregar uma pessoa, fazer ela virar duas. Ela é uma só. Exatamente. E assim, as empresas hoje, o papel das empresas não é só cobrar produtividade, né? É entender também o quanto esse funcionário... vamos dizer assim, dentro de uma pilha cheia, né? Se essa pilha tá vazia, gente, não adianta cobrar, ele não vai produzir, não. Né? E um dos nossos parceiros também aqui é a Solari
energia solar fototérmica. Ela é especialista na parte de aquecimento solar, tanto de chuveiros quanto de piscinas também. Toda a parte de energia solar, você pode encontrar lá com a Solari, né? Eles têm sempre a melhor condição. E detalhe, eles são os únicos aqui da região que trazem uma tecnologia totalmente diferenciada. Eles trabalham com produtos importados, então uma tecnologia de fora para trazer o melhor, a melhor garantia e a melhor qualidade para você. Então é um time de especialistas, tanto da área comercial, que vai te dar todo o suporte, vai esclarecer todas as suas dúvidas. E detalhe, o aquecedor solar, ele já traz cerca de 40% de economia na sua conta de luz. Então, economizar energia é para agora, não é para o futuro, não. Não é tecnologia do futuro, gente, é tecnologia de hoje. Agora, economize já. Economize, aí porque você economizar ali na sua energia, você faz a compra lá na Casa Avenida. Casa Avenida, isso. E paga uma terapia. Aí, olha, perfeito, adorei. É isso, gente. Quero te agradecer. Imagina. Principalmente por me convidar a fazer parte desse projeto tão maravilhoso, tão lindo. Eu acredito muito na união de propósitos. A gente vai falar como a gente se conheceu. Não foi só uma relação de psicóloga e paciente, gente. A gente se conheceu de uma forma muito inusitada. E a gente vai falar, né? Vai chegar o momento que a gente vai falar. E eu creio que Deus uniu os propósitos aí pra gente fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Esse aqui é só um dos canais que eu tenho certeza que ele vai nos usar poderosamente nesse tempo. Agradecemos aí a audiência, né, e a sua paciência em estar com a gente aqui até agora. E o pessoal, também só, assim, te cortando, mas também a equipe da Rodrigo Produções, que também está acreditando muito, muito no nosso projeto, que está super engajado. Né, os meninos aqui estão aqui com a maior paciência do mundo. Vão sair daqui expert em terapia, em todos os tipos. Saúde mental, nem vão precisar mais. Não precisa fazer terapia junto com a gente. Mas assim, toda essa estrutura aqui é da Rodrigo Produções. E quem precisar aí de um estúdio, eles também estão aí disponíveis com alguns horários. Não tem muitos, tá, gente? Então corre. Para também fazer aí, talvez, o seu projeto. Então, corre e entre em contato com eles. Isso mesmo, gente. Muito obrigada, Su. Que Deus nos abençoe a todos. E até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau.